porque a gente estava conversando. E nós somos uma geração que estamos tão ansiosos. E eu lembrei do versículo: buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas seriam acrescentadas. E eu comecei a meditar com ele. Falei: será que as pessoas entenderam? Buscar primeiramente, tá bom. Mas será que entendeu o que é o reino? Será que a gente não precisa estar explicando melhor o entendimento para buscar o reino em primeiro lugar, a sua justiça, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas e que não seja preciso de tanta ansiedade, de tanto medo dentro de nós, e nós verdadeiramente sermos aquele que Jesus quer que a gente seja hoje? Então isso é que eu estava falando com ele. Vamos às vezes entender primeiro com revelação do céu, para a gente estar passando isso, né? Estudando junto com você, para você ter uma vida leve. Uma vida leve. Eu lembro quando nós saímos para o ministério. Hoje eu fico pensando: meu Deus, onde que eu estava com a cabeça? Eu acho que eu era muito convertida. E eu preocupava só em buscar Deus e ter um relacionamento com Ele, conhecer Ele mais. Só isso. E falava assim: vai para não sei aonde. Vai nós. Não, sai daí e vai para outra cidade. Nós vamos. E Deus honrou tanto e fez tanto. Nós buscamos o reino, fazer a vontade dEle, sermos canal dEle, sermos pessoas que olham para nós e vejam Cristo em nós, nossa casa. Essa era a nossa preocupação. E eu, em nome de Jesus, declaro isso sobre a sua vida, essa paz. Preocupação não vai te pegar mais, irmão. Ansiedade não vai chegar na sua vida e nem na sua casa mais. Não vai encontrar mais. Porque você vai entender esse versículo de todo o seu coração, e você vai simplesmente buscar o reino e a sua justiça. E você vai ter que ser igual Davi quando estava construindo o templo. Lá Salomão, não sei direito, veio na minha Salomão, né? Não, gente, para de tantas bênçãos. Já tem muito ouro, já tem muita prata, eu já estou abastado. Não precisa trazer mais não. Nós vamos ser igual Salomão. Já não cabe ouro mais, já não cabe bênção mais na minha casa. Dá lá para o pastor Milton. Dá lá, divide lá para os irmãos lá. Amém? Essa é promessa. Isso está escrito. Isso é. Não precisa da gente arrumar 3, 4 serviços e nem preocupar. Basta buscar Ele, a presença dEle, conhecer a Ele, ter intimidade com Ele, agradar a Ele. Quem você tem agradado? Eu estou preocupada em agradar o meu esposo. Você vai me desculpar, meu esposo, eu estou agradando ao meu Senhor. Que você seja assim, agrade o seu Senhor. Eu não sei o que aconteceu hoje, com quem que eu estava conversando. Eu falei alguma coisa relacionada, aí a pessoa falou. Sei que eu falei assim: olha, eu vou falar uma coisa. Ninguém, eu só ouço o Espírito de Deus. Eu ouço Jesus, porque ninguém nessa terra, nem o meu próprio marido, morreria por mim numa cruz. Por isso a minha fidelidade está nele. A minha vida está entregue nele. Muitos de nós às vezes está como a cinza que queimou, e ela, por baixo está aquele fogo ardente, mas por cima você olha, só está uma cinza que está escondendo você por baixo. O Espírito quer soprar sobre você e trazer vida de Deus sobre você, sobre a sua casa, saúde emocional, espiritual, física, em nome de Jesus. Os pensamentos que Deus tem a seu respeito, Ele é de paz. Por que tanta tribulação, tanta preocupação então? Por que tantos fardos? Por que tantos fardos? É leve, é suave. Foi Jesus que disse. É
leve e é suave. Em nome de Jesus, sabe que às vezes falta? Uma entrega. 100%. Real. Algo real, algo verdadeiro. Sem reservas, sem medo. Amém? Eu queria que eu não vou falar sobre o reino, mas eu vou falar do que constitui o reino. Eu vou falar, tudo é sobre o reino. É verdade. Tudo é sobre o reino. Eu queria que você abrisse em Daniel 1:8. Eu vou falar que esse reino, ele é constituído de um reinado do nosso Deus. Mas nós estamos neste reinado, junto com ele. Ali tem, as patentes. É igual um país que tem o presidente, tem os ministros, tem lá a sua posição. E eu queria falar sobre algo que não pode faltar para a pessoa que realmente quer fazer parte desse reino. Daniel 1:8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aqui, se a gente for pesquisar, quantos anos tinha Daniel? Se você pesquisar, uns falam 12, outros falam 14. Eu pus uma média de 14 anos. Nessa época, a Babilônia, o Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele foi lá, foi uma guerra e trouxe cativo Daniel, alguns jovens, porque é como se ele quisesse treinar esses jovens. E Daniel, nessa época que ele foi levado cativo, ele tinha a média de 14 anos. Então, uma coisa que eu percebo em Daniel é que ele tinha 14 anos, mas ele tinha maturidade espiritual. Ele era um judeu, ele foi ensinado as leis do nosso Deus, ele vivia no meio. E quando ele é levado para a Babilônia, ele chega lá era diferente de como ele tinha sido criado, ensinado. Ele vê eles adorando ídolos, ele vê eles comendo comida proibida. Só que dentro de Daniel, ele era um menino, um pré-adolescente de 14 anos. Porque maturidade não tem nada a ver com idade. Não importa quantos anos. E ele decidiu, que é o que nós lemos, ele se posicionou diante de todo aquele povo, a lei do Nabucodonosor. Ele se posicionou. E se você ler, ele criou situações ali para que ele não se contaminasse com aquilo que ele sabia que estava errado. Às vezes isso acontece com a gente, um amigo nem nos tira da nossa casa, dentro da nossa igreja, como o pastor Elídio diz, nós já perdemos Jesus. Ele foi arrancado do lugar que ele cresceu. Ele foi levado cativo, preso. Mesmo assim, ele criou situações. Ele falou para o eunuco assim: não, eu não vou comer essas comidas. Tem como você me dar legumes? Não, eu não sei, depois o rei fica bravo. Não, quem que é o chefe? Eu vou lá, eu vou falar com ele.
Eu vou falar para ele que eu vou comer e ele pode fazer um teste comigo antes ou depois. Ele criou situações para ele não se contaminar, para ele não se corromper. A verdade bíblica do conhecimento dele, ele sozinho, ele não estava com mãe, ele não estava com pai, ele não estava com os irmãos. A Bíblia fala que ele tinha mais 3 amigos. Somente 3 amigos. Mesmo assim ele se posicionou. Quantas vezes a gente, por pouco e por nada, um vento que nem é tão forte já nos balança, já nos tira do propósito, da presença do nosso Deus. A gente já começa a se misturar, a se contaminar. A nossa mente já começa a falar: meu Deus, será que? E a gente vê o livro de Daniel, o livro desse jovem. Até hoje, se quiser saber sobre a segunda vinda de Jesus, se estuda no livro de Daniel. Deus revelou coisas profundas. Deus dava visão para ele, ele interpretava sonhos. Deus usou ele amava a Deus de todo o coração. A Bíblia fala que ele orava 3 vezes, joelhado, orando em direção a Israel. Ele não se contaminou, ele tinha maturidade. Esse faz parte desse reino, como o pastor Elídio tem falado. Eu confio em Deus, Será que Deus pode confiar em nós? Será que Deus pode fazer como, não vou falar como Jó não, porque aquilo ali foi algo, meu Deus. Mas será que Deus pode, vamos dizer assim, soltar nós um pouquinho? Será que nós somos dignos dessa confiança de Deus? Como, Jó, Satanás chegou perto dele, deixa eu tocar ele. E Deus falou: vai lá, toca no meu servo. Pode tocar. E Jó foi fiel. Ele ficou sozinho, sem nada, sem ninguém, sem nem saúde. Mesmo assim ele adorava a Deus. Ele tinha essa maturidade de quem ele era sem Deus, e ele não queria mais voltar. Eu queria que a gente lesse eu acho que o tempo está meio corrido, né? 1 Coríntios 13, verso 11. O apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso. Ele fala assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Igreja, analise você. As palavras que são ministradas aqui, elas não podem ser teoria. Ai, que palavra linda. Ai, que palavra. Nossa, mas não aplicou na sua vida. Tem que aplicar essa palavra, tem que viver essa palavra. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele fala isso. Então, uma das características de menino, ele é a forma dele falar, que ele falava como menino, a forma dele sentir e a forma dele pensar. Eu vou analisar, Sara. Sara, você que se analise, porque eu estou analisando eu. Analise você, em nome de Jesus. Então, por quê? Porque a nossa fala, ela reflete a forma que eu estou entendendo as situações em que eu estou vivendo. Quando você quer conhecer uma pessoa, conversa com ela. O coração, a boca fala do que o coração está cheio. Conversa com ela, pela fala dela, você vai entender se ela é uma criança, se ela é madura o suficiente. Sentir. Por que a Bíblia fala que a forma de sentir de menino, a forma de sentir, ela é frequentemente instável, inconstante. Uma pessoa que não é madura para entrar nesse reino e fazer parte deste reino inabalável, ela tem que ser como Daniel, decidido.
ele tem que saber exatamente o que é a verdade. E esta verdade levar ele a caminhos retos. Não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas um caminho aplainado. Pessoas que não... Eu analiso você, eu estou analisando eu. Será que eu não sou assim? Eu não estou sempre instável, eu estou sempre confusa, eu não estou sempre inconstante, ora quero, ora não quero. Você sabe por quê? Porque muitas vezes o nosso sentimento está baseado nas nossas emoções. Não está baseado na verdade. Está baseado no que eu sinto. E a Bíblia diz que enganoso e perverso e maquina o mal contra nós, contra mim, é o nosso coração. Não baseie os seus sentimentos pelas suas emoções. O inimigo tem uma arma, chama seta inflamada. Segunda arma, os dardos inflamados. A segunda arma, ele usa... As astutas ciladas, são os dardos inflamados e as astutas ciladas. Dardos inflamados são esses sentimentos. Astutas ciladas são pessoas que colocam, Satanás usa pessoas para chegar até na gente, até nós, para nos deixar assim, dessa forma. Meio, às vezes, balançado. E outros são sentimentos. Você acha que eu não sinto isso? Você acha que todo dia eu estou, que nem dizia uma irmã lá em Muriaé, filé, assim com o pai? Não, gente. Só que eu entendi que não há outro lugar para mim, não tem aonde eu ir. E eu também não quero ficar longe dele. Eu não quero ficar longe do propósito dele. Esse é o meu lugar. Vocês acham que o inimigo não nos tenta confundir, desanimar? Mas toda vez que o inimigo tenta, ele volta de ré frustrado. Esse é o propósito. Frustrar o inimigo e não o propósito de Deus na sua vida. E não a sua fé. E não aquilo que Deus tem colocado no seu coração em servir a Ele. Em nome de Jesus. Outra coisa é os pensamentos. Não entende os princípios de Deus com profundidade. Pessoas que são imaturas, você está aqui pregando coisas fantásticas. E ele está, nossa, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Está contando as lâmpadas. Olha que cor legal essa lâmpada. Não, a palavra, peraí, deixa eu voltar para a palavra. Não entende com profundidade, não aprofunda. Não cava, não valoriza essa palavra, não dá valor a essa palavra que é vida. São pessoas imaturas, limitadas. Alguém chama, está com um problema em casa assim, eu, por exemplo, lá em casa, né? Eu, Elídio, a Sara, a Anacleto. Aí nós temos um problema, a gente fala assim, vamos chamar o Anacleto para resolver esse problema? Ele é o mais novo, 18 anos. Ninguém chama uma criança para resolver problema. Se Deus confiou em Daniel, é porque Daniel, embora 14 anos, mas já tinha firmeza no seu propósito. Já tinha maturidade para suportar as pressões. Ou você acha que você vai servir a Deus? Ou você acha que Satanás, sabendo do milagre que te espera amanhã, ele vai ficar quietinho, cruzando os braços? Ele quer te arrastar 1 milímetro do seu lugar, da sua posição. Aí o seu milagre passa. Seja maduro o suficiente. Seja firme o suficiente. Seja Daniel o suficiente. Não importa se você tem 10 anos, se você tem 99 anos, não importa. Não importa. Busque isso em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler para nós entender aqui, Efésios 3, 4. Olha o que diz a Bíblia, gente. Olha o que diz a palavra do Senhor. Efésios 4, 13.
E o 14 nós vamos ler. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento ao Filho de Deus, ao estado de pessoas. O que fala ali? A minha versão fala madura. Amadurecer. A minha fala a estatura de ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ó, o 14. Para que, propósito de nós sermos maduros, para que não mais sejamos como criança, arrastado pelas ondas e levado de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Maduras para que você seja inabalável em Deus. Para aquilo que Deus tem para você receber. Às vezes a gente ora, a gente busca, a gente jejua, a gente clama, e Deus ouve. A hora que Ele ouve, a gente dá uma fraquejada. Você já imaginou a pressão que Daniel sentiu? Num lugar estranho, com pessoas estranhas, com costumes estranhos, querendo que ele proste diante de imagem. Com 85 anos, fizeram uma lei, e se ele não adorasse diante daquela imagem, qualquer pessoa iria ser jogado lá nos leões, na cova dos leões, famintos. Ele começou com 14, com 85 anos, ele ainda estava mais inabalável. Se eu viver é para Cristo, se eu morrer é lucro. E ele não se prostrou, ele não negociou. Ele não negociou aquilo que Deus falava. Eu imagino um jovem, né, um homem convicto que Deus falava aquilo para ele. Ele meditava o tempo inteiro, até aquilo fazer parte do ser dele, aquela palavra consumir ele. E dessa forma esse homem verdadeiramente cumpriu o propósito, e nós somos abençoados por ele até hoje, por causa da palavra, por causa daquele livro de Daniel. Um homem verdadeiramente que serviu a Deus. Então a gente vê nesse versículo que maturidade é algo que se conquista, não se nasce com ela. Olha que notícia boa, que às vezes a gente podia falar, é dom, né? Então, o pastor Milton tem um dom da maturidade. Não. Quem é a pessoa mais madura espiritualmente que você conhece emocionalmente? Essa pessoa foi conquistando isso. Ela foi trabalhando isso com ela mesma. Ela foi buscando em Deus. Ela foi entendendo. Então eu quero falar rapidamente sobre duas coisas que vai ajudar nós a chegar a essa estatura, esse amadurecimento. A dificuldade que nós passamos, os nossos erros que nós cometemos, isso desenvolve em nós a maturidade. Gente, eu sou sanguínea, né? Falo até pelos cotovelos. Falava, pelo menos, né? Mas eu fui, tentando buscar essa maturidade. Às vezes a gente ainda erra, sim. Mas, meu Deus, quanto Deus me fez amadurecer, porque essa é a palavra. Tinha erros que eu cometia e eu falava, meu Deus do céu, mas o mesmo erro, não, vamos de novo. Reconstituir de novo, vamos de novo. E ia tal. De repente, meu Deus, me ajuda. Então, a Bíblia diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não está escrito? Até os seus erros, as suas falhas, as suas fraquezas. Ela faz você enxergar e doer dentro de você e você se posicionar nela.
É assim que a gente consegue essa maturidade. Eu estou sentindo, estou analisando eu. Eu estou sentindo que a minha mente está meio assim. Eu não estou querendo ler a Bíblia, eu não estou querendo ir na igreja. O mundo está me atraindo demais. Detecta. E começa a trabalhar nisso. Clama isso, por isso. Pede ajuda. Você tem o Espírito de Deus. Esses dias eu e meu esposo estavam conversando. Ele falou assim: nossa, a gente já perdeu tanto de Deus. Eu falei para ele: será? Olha o tanto que o Espírito Santo está ativo hoje. Você consegue lembrar do seu avô? A gente não consegue lembrar por exemplo, a gente tenta lembrar do avô, né? E, às vezes o Edson, né, que é o esposo da minha irmã, ele gosta muito de história, conheceu e guarda. Às vezes você quer saber alguma coisa, você vai nele. Edson, conta para nós como que nós somos primos, né? Como que foi os nossos avós? Ele conta toda a história, aí daqui a pouco passa 1 ano e 2, você fala: nossa, como é que é mesmo? Mas a morte na cruz até hoje está viva. Ela está clara. Nós conhecemos como se nós estivéssemos lá. Nós sabemos o propósito, é evidência que o Espírito de Deus está exatamente aqui, neste lugar dentro de você, agindo dentro de você, convencendo você e eu. Nós temos esse ajudador. Eu vou dizer uma coisa para você: você só não vai dar certo se você não quiser. Porque todos os recursos necessários para o ser humano ser mais do que vitorioso, Deus, Ele já providenciou. Só se você não quiser. O clamor que tem saído do seu coração, você só não vai receber ele se você for imaturo demais, for criança demais. Vai ter que ser ruim mesmo, tem que ser imaturo no extremo. Não tem como. Tem que ser duro demais de coração, meu Deus, tem que ser criança demais. Então, uma coisa é entender que os seus erros não é para te destruir. Seus erros é para te fazer focar nele. E é exatamente ali nesse lugar, né, que a gente vai e o Espírito Santo vai amadurecendo aquele lugar que é a minha fraqueza, e ele vai amadurecendo aquele lugar. Daqui a pouco aquilo que você não domina, você vai começando a dominar. Você tem domínio mais sobre a sua mente, você tem mais domínio sobre o seu falar, você tem mais domínio sobre você, sobre os seus atos, sobre a sua atitude. Aí você percebe que a situação, você começa a ver ela diferente. Agora você começa a olhar com os olhos de adulto, você começa até a entender aonde está Satanás, aonde o diabo está usando e quem está usando, e qual é o propósito dele. Satanás, você está aí, né? Eu não vou brigar não, mas eu entendi, Espírito Santo, obrigada, porque o Senhor me revelou. Você começa a entender, começa a ficar os seus sentidos aguçados para o mundo espiritual. Isso é sinônimo de crescimento, de maturidade espiritual, em nome de Jesus. Amém? Seus erros não é para você te destruir. Segundo, autoconhecimento. Eu preciso saber muito mais de mim mesmo do que de você mesmo, do que você pensa. Quanto você sabe de você? Você sabe o que a gente faz, igreja? Falar por mim. A gente pega nossas sujeiras, sentimentos, aquilo que nos dói, nos machuca. A gente levanta um tapetinho, põe lá embaixo e fica vivendo de aparência. Não é maturidade, isso é sintoma de quem é uma criança. Isso é sintoma de quem é imaturo demais. Deus quer levar nós, esta igreja, a um nível mais alto. Ele quer que realmente cada um entenda o seu propósito dentro desse reino e exerça a sua função. O reino de Deus
Se você for estudar, o reino tem base para que está agora e tem base para que ainda está por vir, mas não importa, eu faço parte dos valores desse reino. Eu quero fazer parte desse reino. Os princípios desse reino são os meus princípios. Não quero saber se ele é agora, não quero saber se ele está por vir, eu quero saber que eu sou uma cidadã desse reino. É isso e ponto. E ponto. Seja transparente com você. E mais do que nunca, peça ajuda. Porque quando a gente olha no espelho e você vê, meu Deus, você olha para dentro de você e vê tanto que nós precisamos da graça, da misericórdia. O quanto que eu preciso de orar por mim. E eu preciso orar por mim de novo. E eu preciso da misericórdia, da graça desse Deus. Deixa o Espírito Santo te colocar diante de você mesmo. Você vai esquecer esposo. Filho não tem jeito, né? Porque a gente parece que não sei. Mas você vai esquecer. Você vai lembrar só dos filhos pequenos, tá? Mas você vai prestar atenção no seu coração. Na área da sua vida que você precisa de crescer. Na onde está a sua imaturidade. Porque a imaturidade é uma brecha aberta. E se sabe o que é brecha? Brecha é uma oportunidade dada a Satanás para agir na nossa vida. Brecha é uma oportunidade dada a demônios para agir dentro de mim. Aí por isso que eu sou ansiosa, preocupada, estressada, enferma. Em nome de Jesus. Por mais que doa, a gente vai te amar. Vocês me amam vocês me aceitaram, né? Da minha forma tão estabanada, né? Tão desse jeito esquisito meu. Nós também aceitamos você do seu jeitinho que você é. Isso é amor, não precisa mudar. Só precisa consertar as nossas fraquezas. Só precisa ser transformado, mas o caráter de Cristo, mas a forma que você é, a gente ama da mesma forma. Somos família de Deus na terra. Começa já a buscar isso na sua vida. Eu quero essa maturidade. E quando Satanás olhar para mim, ele vai ficar com medo de mim. Ele não vai fazer graça comigo. Você sabia que você tem um anjo do teu lado que guerreia as suas guerras? A Cláudia sabe até o nome deles. Tem 2, né, Cláudia? Você sabe como que ele é fortalecido? Pela sua vida em santidade, pela sua oração, pela sua fé. Sabe como ele é enfraquecido? Pela sua murmuração, por uma vida de imaturidade. Uma vez eu vi uma pessoa que teve visão espiritual, o anjo estava lá, coitadinho, todo fraco, todo machucado, de tanto apanhar dos demônios, porque não tinha vida com Deus. E esse anjo, a função dele é o quê? Satanás tentou contra a minha vida. Anjo do Senhor, eu não te vejo, mas eu sei que o Senhor está aqui. Pega esse demônio agora e leva ele amarrado e derrotado para o mais profundo do abismo. Gente, imediatamente aquele pensamento ruim que você tinha, ele sai, porque é espiritual. Você tem que discernir as coisas espirituais. A gente acha que tudo é natural. Tudo é natural, mas nem tudo é natural. Muitas coisas são espirituais e se discerne elas espiritualmente. Por isso que nós estamos no ano do sobrenatural. É viver no espírito, é viver no sobrenatural mesmo. Em nome de Jesus, discernindo. Muitos aqui perderam essa oportunidade maravilhosa de fortalecer o seu anjo que guerreia suas guerras através desse louvor. Muitos de nós, infelizmente. Se prepare quando você vem na casa do Senhor.
Peça um coração apaixonado por Ele, para você dar o melhor louvor. Eu não perco nenhuma oportunidade, nenhuma oportunidade. Desde que eu converti, eu não perco oportunidade com meu Senhor. Eu pego tudo que Ele tem para a minha vida, de presença, de conhecimento dEle, e de que eu dê a Ele aquilo que Ele é digno, eu dou. Eu faço, eu entrego, e eu entrego de novo, e eu renovo a minha aliança com Ele de novo, e eu vou aos pés da cruz de novo. O que for preciso, e de novo, 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 e de novo eu vou. Porque aquilo que eu recebi é muito mais precioso que qualquer outra coisa. A salvação é a consequência, mas a segurança, a presença, a paz, a alegria. Tem te faltado alegria? Essa alegria está nele. Está faltando é Ele aí dentro. Está faltando paz. Está faltando é o Espírito, porque a paz está nele. Preste atenção. Sintomas. Está faltando é o Espírito. Como que eu faço? Marca o horário com o pastor Elídio. Marca o horário com a gente. Vamos conversar. Mas não fique do jeito que você está. Você precisa ser maduro o suficiente para ser como Daniel, fazer diferença na sua nação. Se você for ver o livro de Daniel, esse homem foi muito usado por Deus, aonde ele estava. E você vai ser muito usado por Deus na sua casa, com seus vizinhos, na sua família, na sua rua, no seu bairro. Em nome de Jesus, receba dele, esteja disposto, se coloque nesse como um soldado que decidiu, como Daniel. Amém. Se eu não vou me corromper mais, é a tua presença, é o meu Senhor. Aleluia. Minha mente, quem te domina é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Meu coração, minha visão, meus lábios. Eu estou cativa a Jesus Cristo. Eu me coloco como cativa, prisioneiro de Jesus, como Paulo diz. Se coloque dessa forma, igreja. Se você se colocar dessa forma, todos os grilhões que te prendem, todas as preocupações que têm tomado a sua vida, a sua alegria, a sua paz, elas vão ter que fugir. Elas vão ter que ir embora. Ela vai ter que ir. Deus é muito fiel com a sua palavra. Muito. E o plano que Ele tem para nós, e os pensamentos que Ele tem para nós é de paz. É de paz. A primeira coisa que Jesus me deu foi isso: alegria e paz. E eu deitei nesse colo, e eu estou até hoje. Tem gente que precisa fazer campanha. Eu já participei de campanha que precisa voltar ao primeiro amor. Eu nunca deixei o primeiro amor, Jesus. Como pode alguém deixar o primeiro amor? Não tem como deixar esse primeiro amor. Mas já vi campanhas para a igreja voltar ao primeiro amor. Isso para mim não entra. Amém? Queria que vocês se colocassem de pé. Queria que vocês se colocassem de pé, como Daniel. Estão oferecendo para você se prostrar diante de ídolos. Estão agora colocando diante de você comida proibida. Comida, bebida proibida. E o que você vai fazer? Qual é a sua atitude? Qual é a sua decisão? O que você decide?
Feche seus olhos. Para você olhar para dentro de você. Seus olhos fechados é para você olhar para dentro de você. Para sua mão sentir as batidas do seu coração. Se você quer maturidade, se você quer o trabalhar do Espírito, se você quer que Ele sopra sobre você e tira todas as cinzas, se você quer que as bênçãos corram atrás de você, se você estiver disposto verdadeiramente a buscar esse reino e ser membro desse reino, ser ministro de labareda, de fogo desse reino, fala isso com Deus. Renova a sua aliança com Ele. Se é o seu caso, você perdeu o primeiro amor, peça a Ele para te fazer novamente seu coração queimar por Ele, queimar de amor por Ele, mais do que você ama, até mesmo seus filhos, seu marido, eu não sei o que você mais ama. Ele está verdadeiramente em primeiro lugar dentro de você, para que nada mais ocupe o seu coração, muito menos a ansiedade e as preocupações. Começa a falar com Ele, começa a falar como alguém que clama. A Bíblia diz: arrependa-te, porque é chegado o reino. Esse reino são arrependidos, são pessoas que querem viver algo novo. Esses são membros participantes desse reino. Busque isso. Pai nosso, Oh Deus, no céu, te louvamos e bendizemos o teu nome. santo é o teu O teu nome não há outro igual. teu reino. Queremos fazer parte dele. Buscamos Todo o nosso ser. que a vontade seja feita.
Eu